Prefeitura de Nova Lima está fazendo a troca dos seus pontos de ônibus. De acordo com a apuração da nossa equipe de jornalismo, segundo a Prefeitura, vão ser trocados não, vão ser instalados, podemos falar trocados, ao todo 275 abrigos de ônibus, o que a gente chama de pontos de ônibus também. Já foram instalados 80. O custo total desses abrigos são de 12 milhões de reais. Ou seja, você pegando 12 milhões de reais dividindo por 275 abrigos, cada abrigo saiu pelo valor de R$ 43.636 reais. Segundo a Prefeitura, esse não é só o custo do equipamento, é o custo do equipamento, instalação e remoção do antigo, que precisa ser feito. Eu estou vendo pela cidade aí vários pontos antigos jogados. Enfim, Zé Raimundo, você gostou dos ônibus, desses pontos mais modernos, mais bonitos, mas atende à necessidade do usuário do transporte público? Você que é também usuário do transporte público, né? Mais modernos, mais bonitos, mas menos funcionais. Isso não é eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a população de usuários, aquelas pessoas que usam. Todas as pessoas que eu conversei a respeito reclamaram do espaço, que é um espaço mais, não sei, talvez mais curto, mais difícil de acesso. Enfim, eu particularmente, Fred, que observando, e até falei isso na minha coluna do jornal dessa semana... Você fala disso, né, Zé? Desnecessário a Prefeitura ter esse gasto agora. Tá bom, vamos melhorar a cidade, precisamos melhorar, a cidade tem dinheiro, tem verba para poder fazer as melhoras, vamos fazer as melhoras. Mas não havia necessidade de fazer esse tipo de troca desse tamanho agora. Poderia pegar, fazer um estudo daqueles pontos que eram mais necessários a trocar. Não eram todos os pontos que precisavam trocar, tinha muito ponto que estava em ótimo estado de conservação e que estava atendendo a população. Então, é um gasto desnecessário. Aquele famoso detalhe e ditado do gasto do poder público, que muitas vezes, não sei se é o caso de Nova Lima, está com dinheiro sobrando? Vamos gastar ali, que ali nós temos como gastar esse dinheiro. Uma tremenda de uma bobagem. E olha, um custo muito alto. Volto a te falando, sem necessidade. 43 mil reais para cada ponto. São 200 e poucos, né? 275 pontos. 12 milhões de reais. Então poderia fazer em 50, 60 pontos necessários, os que não forem novos pontos, ou os que fossem realmente, estivessem em mau estado, poderia ser trocado. Mas 200 e tantos, bobagem. Achei desnecessário. E outra, só para finalizar, a grande maioria dos usuários reclamou. Grande maioria. E a Prefeitura, mais uma vez, não fez não ouviu, o povo não ouviu a nossa gente, como é costume. Vamos fazer e não vamos ouvir o povo. Não fizeram uma pesquisa, ninguém perguntou, ninguém foi nos pontos de ônibus, a própria Prefeitura, com a sua equipe, para perguntar sobre mudança. Fizeram no peito e na raça, e a reclamação é grande. Betão, mas a Prefeitura informou para a gente, né, realmente está na cidade essa reclamação. Outros também elogiam e falam que a população reclama demais. Segundo a Prefeitura, todos os abrigos estão sendo substituídos com base em estudos sobre a média de utilização dos mesmos durante o dia. Inclusive, nos locais de maior ocupação estão sendo instalados mais de um abrigo para oferecer maior capacidade, e ela também reconhece que se tiver de fazer alguns ajustes, ela vai fazer. Sua opinião a respeito desses pontos de ônibus? Bom, Fred, é só quem usa que sabe, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente modernizar os pontos de ônibus, porque, por exemplo, os pontos antigos, eles não tinham proteção lateral, né? Então, a chuva... Eu mesmo fiquei quanto tempo andando de ônibus? Eu fiquei pelo menos um ano andando de ônibus. Na pandemia toda eu andei de ônibus, né? E o detalhe que tem que ser observado é que a passagem passou para R$2, né? Então o volume de pessoas na rua é muito grande. Então, se você parar no ponto hoje, você percebe que ele tem uma cobertura, que ele tem mais conforto para o usuário, né? Ele tem um vão do lado, não é à toa, não, aquele vão do lado ele é para um cadeirante que vai chegar ali, ele pode parar, ficar debaixo da sombra, né?
E se tiver realmente algum ajuste para ser feito, alguma coisa, precisar de aumentar o número de pontos e tal, eu não vejo problema nisso, não. Eu penso o seguinte, você não pode ser perdulário com dinheiro público. Mas a prefeitura não foi feita para gerar lucro, ela foi feita para gastar o dinheiro, sem ser perdulário, com a população. Como? Se está fazendo, está beneficiando a população, né? Se baixou o preço da passagem, está beneficiando a população. Se está colocando os pontos de ônibus e está beneficiando a população, tem que gastar mesmo. Agora, gastar com responsabilidade. Eu não vejo nada demais. Eu acho que as pessoas também... Eu estava pensando nisso outro dia, Fred. Quando o Ronaldes fez a iluminação subterrânea em Nova Lima, a fiação tirou do centro da cidade e tal, todo mundo falou mal de Ronaldes. Hoje todo mundo colhe os louros, né? E tem cidades no Brasil que está pelejando para colocar a fiação debaixo do terreno, debaixo do solo, né? Isso é uma coisa que foi feita em 91, 92. Então é isso mesmo. Eu acho que quando a gente pensa em modernização do aparelho e dos aparelhos públicos, a gente tem que pensar no todo. E quem usa é quem sabe. Então, assim, se precisar de aumentar um aqui e outro ali, eu acho que isso não deve ser problema. Agora, está de parabéns, eu acho que tem que modernizar mesmo. Inclusive, eu tinha proposto isso em uma outra época, né? Em lugares que tem muito perigo, por exemplo, no Vila da Serra, ali naquele ponto que tem ali no Vila da Serra, que às vezes eu passo ali de carro, às vezes tem uma mulher, duas mulheres ali naquele ponto que fica um pouco escuro e tudo, poderia até ter um botão de emergência. Isso tudo faz parte, gente, de investimento. Isso não é gasto, isso é investimento na população, investimento dos equipamentos públicos. É isso que eu penso.